Eu estava na Suíça fechando um acordo de 10 milhões quando recebi uma ligação dos meus pais. Vendemos seu apartamento, sua irmã precisa mais. Eu retornei e falei 4 palavras que os deixaram sem chão. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. O champanhe barbulhava na taça, um reflexo dourado do lustre de cristal que pendia sobre nós. Do outro lado da mesa, de mogno polido, meu sócio, Rafael, ergueu sua taça com um sorriso que rasgava seu rosto de orelha a orelha. O aperto de mão com os investidores suíços ainda aquecia a minha palma. 10 milhões. O número ecoava na minha mente como o sino de uma catedral. Depois de anos de trabalho duro, de noites mal dormidas e de sacrifícios incontáveis, nós tínhamos conseguido. Nossa pequena empresa de tecnologia não era mais um sonho distante, era uma potência em ascensão. Conseguimos, Renata. Eu nem consigo acreditar, disse Rafael, sua voz carregada de uma euforia contagiante. Acredite, Rafa, nós merecemos isso, respondi, sentindo um nó de pura emoção se formar na minha garganta. Eu olhava pela janela do escritório em Zurique para os Alpes cobertos de neve ao longe e sentia como se estivesse no topo do mundo. Pela primeira vez na vida, eu me sentia completamente segura, dona do meu destino. Todo o esforço, toda a distância da família, todas as vezes que me disseram que eu era ambiciosa demais, tudo valeu a pena naquele momento. Meu celular vibrou sobre a mesa, exibindo a foto sorridente da minha mãe. Um calor familiar me preencheu. Eu mal podia esperar para contar a ela, para compartilhar a maior vitória da minha vida. Talvez agora eles entendessem, talvez agora eles finalmente sentissem orgulho de mim sem ressalvas. Mãe, tenho uma notícia incrível! Atendi, incapaz de conter a alegria na minha voz. Olá, seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. O champanhe borbulhava na taça, um reflexo dourado do lustre de cristal que pendia sobre nós. Do outro lado da mesa de mogno polido, meu sócio Rafael ergueu sua taça com um sorriso que rasgava seu rosto de orelha a orelha. O aperto de mão com os investidores suíços ainda aquecia minha palma. 10 milhões. O número ecoava na minha mente como o sino de uma catedral. Depois de anos de trabalho duro, de noites mal dormidas e de sacrifícios incontáveis, nós tínhamos conseguido. Nossa pequena empresa de tecnologia não era mais um sonho distante, era uma potência em ascensão. Conseguimos, Renata. Eu nem consigo acreditar, disse Rafael, sua voz carregada de uma euforia contagiante. Acredite, Rafa, nós merecemos isso, respondi, sentindo um nó de pura emoção se formar na minha garganta. Eu olhava pela janela do escritório em Zurique para os Alpes cobertos de neve ao longe e sentia como se estivesse no topo do mundo. Pela primeira vez na vida, eu me sentia completamente segura, dona do meu destino. Todo o esforço, toda a distância da família, todas as vezes que me disseram que eu era ambiciosa demais, tudo valeu a pena naquele momento. Meu celular vibrou sobre a mesa, exibindo a foto sorridente da minha mãe. Um calor familiar me preencheu. Eu mal podia esperar para contar a ela, para compartilhar a maior vitória da minha vida. Talvez agora eles entendessem. Talvez agora eles finalmente sentissem orgulho de mim sem ressalvas. Mãe, tenho uma notícia incrível! Atendi, incapaz de conter a alegria na minha voz. Olá, seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Filha, que bom ouvir você. Nós também temos uma novidade maravilhosa. A sua irmã vai finalmente realizar o sonho dela. A Clarice? Que sonho? Perguntei, ainda flutuando na minha própria felicidade. Rafael me observava com curiosidade, comemorando silenciosamente com sua taça. O salão de beleza? Lembra que ela sempre quis ter o próprio negócio? Pois bem, conseguimos o dinheiro para ela. Vendemos seu apartamento. As palavras caíram sobre mim como uma avalanche, geladas e brutais, soterrando toda a minha alegria. O mundo pareceu ficar em câmera lenta. O som do champanhe borbulhando, o riso distante de Rafael, tudo se tornou um zumbido abafado. O quê? Como assim? Venderam meu apartamento? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Mãe, do que você está falando? Ah, filha, não fique assim. Foi por uma boa causa. Ela precisava tanto. E você está aí viajando pelo mundo, ganhando bem. Aquele apartamento estava lá.
parado. Usamos aquela procuração que você deixou para caso de emergência, sabe? E essa era uma emergência. A felicidade da sua irmã é uma emergência. A procuração. Eu a tinha assinado anos atrás, quando comecei a viajar a trabalho. Era para uma emergência médica, para resolver burocracias caso algo acontecesse comigo. Não para que eles vendessem a única coisa que era verdadeiramente minha. O meu refúgio. O lugar onde cada tijolo representava horas de trabalho, onde cada móvel era uma pequena conquista. Eles não tinham esse direito. Vocês não podiam ter feito isso, consegui dizer, sentindo as lágrimas quentes de raiva e traição brotarem nos meus olhos. Renata, não seja egoísta, é pela sua irmã. Família tem que se ajudar. Meu pai interveio pegando o telefone. Sua voz era firme, como se estivesse me dando uma ordem. Clarice precisa de um empurrãozinho. Você, com sua vida de sucesso, deveria ficar feliz em ajudar. A felicidade. A ironia era cruel. O maior triunfo da minha vida profissional sendo esmagado pela maior traição da minha vida pessoal no mesmo instante. Aquele contrato de $10 milhões na minha frente, de repente, pareceu cinza e sem valor. Que adiantava conquistar o mundo se o meu próprio chão, o meu lar, tinha sido arrancado debaixo dos meus pés por aqueles que deveriam me proteger? Rafael percebeu minha mudança de expressão. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma genuína preocupação. Ele gesticulou, perguntando o que havia acontecido. Eu apenas balancei a cabeça, desligando a chamada no meio dos protestos do meu pai sobre gratidão e dever familiar. O voo de volta foi um borrão de dor silenciosa e uma fúria que crescia a cada quilômetro que me aproximava de casa. Rafael tentou conversar, ofereceu ajuda, mas eu não conseguia formular palavras. Uma única certeza se solidificava dentro de mim, dura e afiada como um caco de vidro. A Renata boazinha, a filha que sempre buscava a aprovação, tinha morrido naquela ligação. Quando pisei na casa dos meus pais, eles estavam todos na sala de estar. Minha mãe, com um sorriso ansioso. Meu pai, com sua postura de autoridade inabalável. E Clarice, minha irmã mais nova, no centro de tudo, com os olhos brilhando de ganância, já fazendo planos em voz alta sobre espelhos venezianos e cadeiras de couro para seu futuro salão. Eles me olharam como se esperassem que eu me juntasse à celebração. Como se a minha dor fosse um pequeno preço a pagar pela felicidade dela. Filha, que bom que chegou. Clarice estava justamente nos contando sobre a decoração. Começou minha mãe. Eu não a deixei terminar. Caminhei até o centro da sala, meu rosto uma máscara de frieza que eu nunca soube que possuía. Olhei para cada um deles, demorando o meu olhar em minha irmã, que me encarava com um misto de desafio e triunfo. Eles esperavam uma discussão, talvez lágrimas, uma briga que terminaria com eles me convencendo de que fizeram a coisa certa. Eles não esperavam o que veio a seguir. O silêncio pesou na sala. Deixei que ele se estendesse, que o desconforto deles crescesse. Então, respirei fundo e pronunciei as únicas palavras que importavam, as palavras que selariam nosso destino para sempre, com uma calma mortal. Vocês estão mortos para mim. O silêncio que deixei para trás na casa dos meus pais foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. A imagem dos seus rostos, o choque, a confusão e a raiva nascente, ficou gravada na minha mente enquanto eu dirigia para longe, sem rumo. Pela primeira vez, eu havia cortado a corda, e a sensação era um misto aterrorizante de liberdade e dor. Eu estava de luto por uma família que ainda estava viva, e essa era a parte mais estranha. Naquela noite, em um quarto de hotel impessoal, chorei não pela perda do meu apartamento, mas pela perda da ilusão de que um dia eles me amariam pelo que eu era, e não pelo que eu podia lhes dar. Nas semanas seguintes, mergulhei no trabalho como uma náufraga. Rafael e eu usamos o investimento para expandir a empresa a uma velocidade vertiginosa. Contratamos novos talentos, alugamos um escritório maior, e a energia era elétrica. O sucesso era um bálsamo para minha alma ferida. Bloqueei os números dos meus pais e da minha irmã e instruí meu advogado a lidar com qualquer comunicação. Eu estava construindo uma fortaleza ao meu redor, e o trabalho era o muro mais alto. A paz, no entanto, era frágil.
A notícia do nosso acordo de 10 milhões, antes um segredo do mundo dos negócios, vazou para uma coluna social online. A matéria nos pintava como os novos prodígios da tecnologia. E foi assim que eles descobriram. A fortaleza que eu construí não era páreo para a ganância deles. A primeira mensagem veio de um número desconhecido. Era minha mãe. A voz dela, agora melosa e cheia de uma falsa preocupação, dizia que meu pai estava com a pressão alta por causa minha, que eu estava sendo cruel e que com tanto dinheiro eu poderia pelo menos ajudar com as despesas da casa, que andavam tão apertadas. Apaguei a mensagem de voz antes mesmo de terminar. Depois vieram os e-mails, as mensagens de tios e primos distantes, todos com o mesmo roteiro: sua família precisa de você, que era um código para "nós queremos o seu dinheiro". Eu me mantive firme. Cada pedido ignorado era uma pequena vitória, um reforço da minha decisão. Eles não haviam se importado comigo quando eu tinha pouco. Não teriam acesso a mim agora que eu tinha muito. Foi Clarice, no entanto, que provou ser a mais esperta e perigosa. Vendo que o ataque direto não funcionava comigo, ela mudou de alvo. Seu novo objetivo era o coração bom e talvez um pouco ingênuo do meu sócio, Rafael. Tudo começou de forma sutil. Rafael mencionou que havia esbarrado em uma moça simpática em um café perto do escritório. Uma semana depois, ele contou que a encontrou novamente e que ela era minha irmã. Que coincidência, não? Ele disse, com um sorriso. Eu sabia que não havia coincidência nenhuma no universo de Clarice. Ela era um míssil teleguiado em direção à oportunidade. Ela pareceu tão doce, Renata, ele me disse um dia, durante o almoço. Disse que senti muito a sua falta e que tudo foi um grande mal-entendido. Ela te admira muito, sabe? Acha você brilhante. O estômago me revirou. Eu conhecia aquele teatro. Clarice era uma atriz nata. Ela se pintou como a vítima, a irmãzinha incompreendida que só queria paz na família, ofuscada pela irmã mais velha e difícil. E Rafael, que veio de uma família unida e amorosa, estava comprando cada palavra daquele roteiro. Ele não conseguia conceber o nível de toxicidade e interesse que movia minha família. Para ele, família era sagrada e um mal-entendido sempre poderia ser resolvido com uma boa conversa. Clarice começou a aparecer. Uma vez, ela trouxe um café de surpresa para Rafael no escritório, me dando um sorriso cínico quando ele não estava olhando. Em outra, ela o esperou na saída, vestida para matar, com uma história sobre o pneu dele ter furado bem ali na frente. Logo, eles estavam saindo para jantar. Rafael estava completamente encantado. Ele via nela tudo o que eu não era. Leve, divertida, descompromissada. E o mais importante, ela fazia-se sentir um herói, o cavaleiro que talvez pudesse remendar a minha família partida. Eu vi o jogo dela se desenrolando em câmera lenta e me senti impotente. Como eu poderia alertá-lo? Qualquer coisa que eu dissesse soaria como ciúme, como uma irmã amarga que não queria ver a outra feliz. Mas o que estava em jogo não era um romance inocente. Era a segurança do meu amigo e a estabilidade da empresa que construímos juntos. Clarice não queria o coração de Rafael. Ela queria a senha da conta bancária dele. A gota d'água foi quando ouvi Rafael ao telefone no corredor, rindo de algo que ela havia dito. Claro, 1 milhão seria um bom começo para o salão, mas vamos com calma, princesa, ele brincou. E meu sangue gelou. Ela já estava falando em números. O plano dela estava avançando mais rápido do que eu imaginava. Naquela noite pedi que Rafael ficasse até mais tarde. Sentamos na nossa nova sala de reuniões, a vista da cidade iluminada se estendendo abaixo de nós. Ele estava radiante, falando sobre o fim de semana que planejava passar com Clarice. Tive que interrompê-lo. Rafa, preciso ser honesta com você. Eu sei que você gosta da Clarice, e eu sei que qualquer coisa que eu disser vai parecer inveja ou amargura, mas você é meu melhor amigo e meu sócio. Eu não posso ficar quieta vendo você entrar numa armadilha. Ele me olhou, o sorriso sumindo de seu rosto, substituído por uma expressão confusa. Armadilha? Renata, do que você está falando? Ela é um amor. Ela é uma atriz, respondi, olhando fundo nos seus olhos, rezando para que ele visse a verdade nos meus. Minha irmã, Rafa, nunca se interessou por ninguém que não pudesse oferecer algo a ela. Ela está usando você.
Ela está usando sua bondade para chegar no dinheiro que não conseguiu arrancar de mim. Por favor, tome cuidado. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, a decepção clara em seu rosto. Ele não queria acreditar em mim. Ele queria acreditar na doce e encantadora mulher que o fazia rir. Eu acho que você está errada, Renata, ele disse por fim, com a voz baixa. Eu acho que você está tão magoada com sua família que não consegue ver nada de bom neles. Ele se levantou e foi embora, me deixando sozinha na sala da escura. Eu sabia que minhas palavras não o haviam convencido. Elas apenas o afastaram. Eu havia falhado. E agora eu precisava de um plano diferente. Um plano que não envolvesse apenas palavras, mas que mostrasse a ele de uma vez por todas a verdadeira face da minha irmã. Ver a decepção nos olhos de Rafael doeu mais do que eu esperava. Ele não era só meu sócio, era meu amigo, a única família que eu sentia ter de verdade naquele momento. E minha irmã, com seu veneno disfarçado de doçura, estava nos colocando um contra o outro. Eu sabia que palavras não adiantariam mais. Rafael precisava ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos. A verdade precisava ser exposta de uma forma tão inegável que não deixasse espaço para dúvidas. E para isso, eu teria que entrar na cova dos leões, mas desta vez eu levaria uma testemunha escondida. No dia seguinte, respirei fundo e disquei o número da minha mãe. Adotei um tom cansado, quase derrotado. "Mãe, sou eu", disse quando ela atendeu surpresa. "Olha, eu andei pensando muito. O Rafael tem conversado comigo. Ele acha que eu estou sendo muito dura. Talvez ele tenha razão. Eu queria propor um encontro, um jantar, nós 4, para tentarmos conversar e resolver isso de uma vez por todas. Talvez possamos chegar a um acordo." A palavra acordo foi a isca perfeita. Pude quase ouvir as engrenagens da ganância girando do outro lado da linha. A hesitação na voz dela foi substituída por um entusiasmo mal disfarçado. "Oh, filha, que maravilha! Eu sabia que você ia cair em si. Claro que sim. Onde e quando?" O próximo passo era convencer Rafael. Fui até a sala dele com uma expressão humilde que me custou a alma para forjar. "Rafa, pensei no que você disse", comecei, sentando-me em frente a ele. "Acho que você está certo. O rancor está me consumindo. Eu liguei para os meus pais e os convidei para jantar amanhã à noite, para tentar fazer as pazes." O rosto dele se iluminou com um alívio genuíno. "Renata, isso é fantástico. Fico tão feliz em ouvir isso. Sabia que você faria a coisa certa. Mas eu estou com medo, e essa parte era verdade. Não sei se consigo fazer isso sozinha. Eu preciso de você. Eu queria te pedir uma coisa estranha. Você poderia ficar em chamada de vídeo comigo durante o jantar? Mudo, com a câmera desligada, só para eu saber que você está lá me dando apoio moral? Se as coisas ficarem difíceis, só de saber que meu amigo está ouvindo vai me dar forças." Ele franziu a testa, achando o pedido peculiar, mas minha aparente vulnerabilidade o convenceu. "Claro, Renata, o que você precisar. Estarei com você a cada segundo." Ele não fazia ideia de que o apoio que ele me daria seria muito diferente do que imaginava. Escolhi um restaurante discreto, com uma sala privada onde não seríamos perturbados. Cheguei mais cedo e posicionei meu celular discretamente contra o arranjo de flores no centro da mesa, com a câmera e o microfone apontados para os assentos à minha frente. Iniciei a chamada de vídeo com Rafael, que me desejou boa sorte em uma mensagem de texto antes de silenciar o seu lado. Meus pais e Clarice chegaram com sorrisos que não alcançavam os olhos. Clarice usava um vestido caro, provavelmente já comprado com o dinheiro do meu apartamento. Ela se sentou ao meu lado, fazendo um teatro de irmã arrependida. "Estou tão feliz que você decidiu fazer isso, Renata. A família é a coisa mais importante", ela disse com a voz açucarada.
O jantar começou com uma conversa fiada e desconfortável. Eles falavam do tempo, de conhecidos, de qualquer coisa para evitar o elefante na sala. Mas a paciência deles era curta. Foi meu pai que, depois de esvaziar uma taça de vinho, decidiu ir direto ao ponto. Renata, estamos felizes com essa sua nova atitude. Ele começou em seu tom patriarcal. Mas conversas não pagam contas. Você nos causou um grande estresse, um dano emocional profundo com aquelas palavras horríveis que disse. Eu os encarei, mantendo meu rosto impassível. Entendo. Então, o que vocês querem? Vamos ser diretos. O que é preciso para que vocês me deixem seguir minha vida em paz? Minha mãe se inclinou para a frente, seus olhos brilhando. Nós te amamos, filha, mas você precisa entender nossa situação. Criar filhos é um investimento. Nós investimos em você. E sua irmã tem um sonho que você, com sua fortuna, pode realizar facilmente. Clarice assumiu a palavra, o tom de vítima desaparecendo para dar lugar à pura exigência. É simples, maninha. Queremos o que é justo. R$1 milhão para o papai, 1 milhão para a mamãe e 1 milhão para mim. É o preço da paz. Você nos paga e nós prometemos nunca mais te incomodar com nossos problemas. É um acordo justo. Você compra o seu sossego e nós resolvemos nossas vidas. Era aquilo. A confissão. A tentativa de extorsão, clara e sem rodeios. Olhei para cada um deles, para a ganância nua e crua em seus rostos e não sentir dor, apenas uma confirmação fria. Lentamente, estendi a mão e peguei meu celular. Girei a tela na direção deles. O rosto de Rafael preenchia a tela e sua expressão era de puro horror e desilusão. O queixo da minha mãe caiu. Meu pai ficou pálido como cera. Clarice congelou, o garfo a meio caminho da boca, seu rosto se contorcendo numa máscara de pânico. Rafael esteve ouvindo o tempo todo! Anunciei, minha voz ecoando no silêncio mortal da sala. Antes que qualquer um deles pudesse gaguejar uma desculpa, a voz de Rafael, metálica e cortante, saiu pelo alto-falante do telefone, direcionada a Clarice. Então era isso? 1 milhão para começar, não é? Era esse o seu plano o tempo todo? Me encantar? Me usar para chegar ao dinheiro dela? Você é inacreditável. Rafa, não! Eu posso explicar! Não é o que parece! Clarice implorou, o desespero tomando conta de sua voz. Eu gosto de você de verdade! Não, Clarice. Agora eu entendi perfeitamente. A voz dele era gélida, sem qualquer traço da pessoa calorosa que ela havia enganado. Eu finalmente vi o que a Renata tentou me avisar. Nunca mais me procure. Fique longe de mim e fique longe dela. A chamada foi encerrada. O som do silêncio que se seguiu foi o som do mundo deles desmoronando. O grande plano, a galinha dos ovos de ouro, tudo tinha virado pó em questão de segundos. Clarice olhava para o telefone como se ele a tivesse apunhalado. Eu me levantei, ajeitei minha roupa e coloquei o celular na bolsa. Olhei para as 3 figuras patéticas à minha frente, paralisadas pela própria ganância exposta. Eu não precisava dizer mais nada. A verdade havia feito o trabalho por mim. Deixei-os sentados em meio ao silêncio ensurdecedor da sala de jantar, as máscaras de cobiça e arrogância finalmente despedaçadas. Não bati a porta, não fiz um discurso final. Apenas me virei e caminhei para fora do restaurante, sentindo o ar fresco da noite no rosto, como se fosse a primeira vez que respirava de verdade. Não havia ódio no meu coração, nem um prazer cruel na humilhação deles. O que eu sentia era algo muito mais profundo e sereno. Alívio. Era o alívio de um peso que eu carregava nas costas desde a infância. O peso de tentar ser boa o suficiente, de buscar uma aprovação que sempre esteve atrelada ao que eu podia oferecer. Naquela noite, eu não apenas expus a ganância deles,
Eu me libertei dela. Dentro do táxi, a primeira coisa que fiz foi ligar para Rafael. Ele atendeu no primeiro toque. Renata, eu não sei o que dizer. Eu sinto muito. A voz dele estava carregada de culpa. Eu sinto muito por não ter acreditado em você, por ter sido tão cego. Não, Rafa, não se desculpe, respondi, e um sorriso genuíno surgiu no meu rosto. Você não foi cego, você foi bom. Você vê o bem nas pessoas porque é isso que você tem dentro de você. Eu é que sinto muito por ter te colocado no meio disso, mas eu precisava que você visse, pela sua segurança e pela nossa amizade. A amizade que eu quase estraguei, ele disse com a voz embargada. O que ela disse, o que eles disseram foi inacreditável. Foi apenas a verdade, falei, olhando as luzes da cidade passarem pela janela. Agora você sabe. E agora podemos seguir em frente sem mais fantasmas. Nossa conversa selou algo entre nós. Nossa parceria, que sempre foi forte, agora estava cimentada por uma confiança inabalável. Ele tinha visto o pior do meu mundo e, em vez de fugir, ficou ao meu lado. Eu nunca soube exatamente o que aconteceu depois que saí daquele restaurante. Posso imaginar a cena, acusações voando pela mesa, o choro de crocodilo de Clarice, a fúria impotente do meu pai. Eles não haviam apenas falhado em me extorquir, haviam perdido o prêmio maior, um peixe dourado chamado Rafael, que Clarice deixou escapar por entre os dedos. A humilhação dela deve ter sido imensa. O sonho do salão de beleza de luxo, construído sobre a minha ruína e a ingenuidade de Rafael, virou fumaça. Eles ficaram exatamente onde começaram, de mãos vazias, mas agora com a certeza de que a fonte que eles tanto queriam secou para sempre. Alguns dias se passaram em um silêncio abençoado. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Era a paz que eu tanto desejava. Então, uma única mensagem de texto chegou. Era da minha mãe. Filha, podemos conversar? Por favor. Era a encruzilhada final. Eu poderia ignorar, bloqueá-la novamente e selar a porta para sempre. Mas a mulher que saiu daquele restaurante não era movida pelo rancor. Ela era movida pela paz. Eu queria paz, e a paz exigia limites claros, não muros intransponíveis. Peguei o telefone e digitei minha resposta, pesando cada palavra. A porta para a minha vida não está trancada, mas a entrada não tem a ver com o dinheiro. O preço é o respeito, a consideração, coisas que vocês nunca me deram. A partir de hoje, a regra é simples. Só me procurem para assuntos que não envolvam um único centavo. Se o motivo for pedir dinheiro, ajuda financeira ou falar de negócios, para esses assuntos eu continuo morta para vocês. A escolha é sua. Enviei a mensagem e senti o último nó se desatar dentro de mim. Eu não estava mais reagindo à dor. Eu estava no controle, definindo os termos da minha própria vida. Ela nunca respondeu àquela mensagem. E, fiel à minha palavra, a comunicação cessou. Meses se passaram. A empresa cresceu mais do que sonhávamos. Mudei-me para um novo apartamento, um lugar que escolhi com cuidado, um santuário que era só meu. Às vezes, ao olhar pela minha nova janela para a cidade que se estendia abaixo, eu pensava neles. Não com raiva, mas com uma espécie de tristeza distante. Eles tinham uma filha que os amava, que teria compartilhado suas vitórias com eles de bom grado, mas a ganância os cegou a ponto de preferirem o dinheiro ao amor. Minha vitória não foi financeira. Os 10 milhões foram apenas o catalisador, a ferramenta que trouxe a verdade à tona. A verdadeira vitória foi perceber que o meu valor não estava na minha conta bancária ou no meu sucesso, mas na minha capacidade de dizer basta. Foi a libertação de uma vida inteira de chantagem emocional. Clarice perdeu a chance de um golpe. Meus pais perderam a chance de me explorar. E eu ganhei a mim mesma de volta. Ganhei a minha paz. E no final das contas, descobri que essa era a única fortuna que realmente importava.